Galerinha do YouTube que vocês assistem aí, né? Brincando, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje a gente está aqui para fazer uma discussão sobre algumas questões relativas ao conteúdo que a gente tem na passada. Mas essa semana não é a semana de correção? Sim. Porém, vocês devem ter percebido que a atividade que eu passei para vocês semana passada é uma pesquisa, e não tem como eu corrigir pesquisa. Se eu fosse falar aqui sobre relevo. Enfim, e aí, dentro dessa questão, eu preferi umas questões que foram dizer assim com os conteúdos que a gente estudou semana passada, beleza? Então, hoje uma revisão, uma aula de revisão dos conteúdos que a gente viu na aula passada, com a resolução de algumas questões. Se eu não me engano, são 6, e eu vou resolvendo e vou comentando com vocês. Mas antes da gente responder, eu quero que vocês façam uma retrospectiva sobre os conteúdos que a gente viu na aula passada. Capítulo 3 do módulo 2, tá? O relevo, as águas e as paisagens terrestres. E aí traz a imagem, as duas fotos de capa do capítulo, e aí formação e transformação do relevo terrestre. A gente viu o processo de formação e o processo de transformação. A formação a partir dos movimentos tectônicos e a transformação a partir das erosões, tá certo? Essas formas variadas, de altitudes variadas que existem na superfície terrestre, elas levam o nome de relevo, tá certo? Aí nessa fotografia tem um vulcão, tá? Na Itália. E a gente já viu que a atividade ela é um fator de transformação da superfície terrestre. Aqui a gente já viu algumas erosões, como a erosão causada da chuva, que é a erosão pluvial, e a erosão causada pelos ventos, que é a erosão eólica, tá certo? E esse daqui já é o nosso conteúdo da aula que vem, que são os tipos de rochas. Sempre vai ser uma aula de conteúdo e uma aula de correção de atividade. Aula de conteúdo e uma aula de atividade, justamente para a gente não mandar muito conteúdo para vocês e fica bagunça na cabeça de vocês, tá? Então a gente está diminuindo o ritmo do conteúdo que a gente está passando para vocês, para ficar de muito mais fácil compreensão. A gente está fazendo essas aulas de correção de atividade, tá certo? Sendo que a gente também vai dar o visto bonitinho quando a gente voltar para as aulas, tá? Então, quem quiser anotar alguma coisa sobre as questões que eu vou pontuar agora, pega o caderno, pega uma caneta, pega um livro para forrar, dá para faz as anotações, porque é muito interessante. Beleza? Vamos lá. A primeira questão ela vai abordar os agentes endógenos e os agentes exógenos. Agentes endógenos, os agentes que atuam, que agem dentro da superfície terrestre, e os agentes exógenos, agentes que atuam fora da superfície terrestre. A questão diz: em seus conhecimentos sobre dinâmica e transformação do relevo terrestre, enumere a segunda coluna de a primeira, identificando a classificação de cada um dos agentes de transformação. E aí aqui tem vulcanismo, intemperismo, lixiviação, tectonismo e processos erosivos. E aí a gente vai classificar elas entre agentes endógenos e agentes exógenos. Lembrando que endógenos acontece dentro da superfície terrestre e exógenos fora da superfície terrestre. Vulcanismo endógeno deriva da tectônica dentro da superfície terrestre. A erupção vulcânica é exógeno, porém o vulcanismo ele acontece dentro, então dentro da superfície terrestre, tá? Intemperismo exógeno, acontece fora, a ação do homem, da natureza, intemperismo químico, físico ou biológico, ocorre fora, tá? Lixiviação é a alteração dos rios, é exógeno, acontece fora da superfície terrestre. Tectonismo dentro da superfície terrestre. Todos os abalos sísmicos acontecem da superfície terrestre. E por último, os processos erosivos como erosão fluvial, marinha, glacial, eólica, acontecem fora da superfície terrestre. Então é exógeno. Aqui ficaria 1, 2, 2, 1 e 2. Beleza? Próxima questão. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou publicação da fisionomia
é como essa paisagem vai ser transformada. As características um desses agentes é provocado pelas forças do interior da Terra, que são os agentes endógenos, que a gente acabou de ver, que atuam de forma lenta e prolongada na terrestre, tempo geológico, milhares e milhares, milhões de anos, para o processo erosivo começar e finalizar. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Assim, na opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. Claro que a gente está vendo aqui movimento técnico. Olha aqui, ó. Consequências: produzir deformações, formação de falhas e dobramentos na superfície, dando origem a diversas formas de relevo. Formação, tá certo? Formação de falhas e dobramentos. Deformações. Então, se é formação, agente interno. Se fosse formação, seria agentes externos. Então, essa questão é item A, movimento tectônico. Beleza. Por que não é vulcanismo, Demétrio? Porque o vulcanismo ele deriva de movimentos tectônicos. Então, o vulcanismo deriva do movimento tectônico, do movimento das placas tectônicas. Beleza? Próxima. Aí traz um texto, tá certo? Que é chamado, que leva o título de Água Mole em Pedra Dura. E aí eu vou ler para vocês. A maioria das cavernas é formada pela reação química entre água e rocha. Tudo começa com a coletando gás carbônico da atmosfera e do solo. Em contato com a água, gás carbono, um ácido capaz. Em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes à erosão. Esse processo associado à ação de rios subterrâneos vai abrindo fendas no solo e centenas de milhares de anos, como eu já falei para vocês, a formação e a transformação do relevo ela se dá no tempo geológico, milhares de anos, tá? Esculpindo as imensas geleiras, no caso aqui, imensas geleiras ou foi essa corrosão que criou um belo relevo rochoso à direita na Gruta do Janelão, em Januária, Minas Gerais. A mesma decomposição geológica gera sais, como carbonato de cálcio, que são transportados e depositados em outras regiões, típico de ação de relevo a partir da água da chuva ou do rio, erosão baseada nas erosões pluviais e fluviais. Eles, então, dão origem a novas pedras, como na caverna em Eldorado Paulista, em São Paulo. Essas pedras formam lactites quando descem do teto e estalagmites quando se erguem do chão. Então, aquelas formaçõezinhas nas cavernas, quando vão de cima para estalactite e de baixo para cima, estalagmite. Quando um estalactite encontra um estalagmite, dá origem a uma coluna, tá certo? Isso é geomorfologia, mas é para vocês entenderem isso. Foi na caverna, de cima para baixo, estalactite, de baixo para cima, estalagmite, tem um negócio juntando um com o outro, coluna, tá? Sobre o processo de formação das cavernas, no caso, anteriormente, assinale o que for correto. É consequência da ação endógena de transformação do relevo. A gente já sabe que isso aqui não está correto, porque é endógeno. O endógeno é dentro, as formações da caverna são fora, tá certo? Então, e também aqui associar a rios. Rios a gente sabe que é erosão fluvial, então não tem como ser endógeno, é exógeno, tá? Tem B, é uma consequência do tectonismo, já está errado, tá certo? Porque a gente já é uma questão de transporte de sedimentos e transformação de sedimentos, então não tem que ser, não pode ser endógeno, tá certo? Como mesma coisa no e tem C, trata-se de uma consequência da ação dos agentes exógenos, tá, que acontecem fora da superfície terrestre, de transformação do relevo, o que se percebe no seguinte trecho: em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes a erosão. Deixa aí esse pedaço. Trata-se de um processo no item D, processo que origina novos tipos de relevo, ou seja, é um processo de formação e não de transformação. Errado, porque o processo de erosão dá origem à transformação e não formação. Então, o item correto dessa questão é o item C, beleza? Próxima questão. Tem uma imagenzinha aí para vocês que representa o magma se solidificando fora da superfície terrestre. O magma se solidificando
fora da superfície terrestre. Lembra lá do caso do vulcanismo. A composição apresentada, temos a formação do basalto, através da solidificação do magma. Basalto é um tipo de componente, é uma rocha, tá? Os solos basálticos, inclusive, também são chamados de solos terra-roxa e são extremamente férteis. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos que dizer que ela sofre constantemente interferência somente dos agentes endógenos? Claro que não, que a gente já está vendo ela solidificando fora. Somente dos agentes exógenos? Claro que a erupção vulcânica ela começa dentro da superfície terrestre. Dos agentes exógenos e processos erosivos? Não. Dos agentes exógenos e da ação do vulcanismo? Não, porque o processo endógeno e vulcanismo é praticamente a mesma coisa. O item E diz tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Item correto, item E. Por que, Demétrio? Porque a erupção vulcânica ela não começa fora da superfície terrestre, ela começa dentro da superfície terrestre. E aí que ela vai entrando em erupção, o magma ele vai sendo fora. Então, dentro desse processo aqui, composto nessa imagem, apresentado nessa imagem, a gente tem a presença tanto de fatores quanto de fatores externos, endógenos e exógenos. Endógeno dentro, exógeno fora. Próxima questão. Tem uma imagenzinha aí, tá certo? Que primeiro a gente vai olhar para a imagem e não vai olhar para a questão. A imagem tem uma nuvem com uma chuva, aqui, teoricamente, um morro, uma porção de rochas e um rio correndo. Com isso aqui, a gente pode interpretar que choveu, o solo ficou úmido, penetrou no solo, o solo ficou pesado e desmoronou. Nesse processo de desmoronamento do solo, as pessoas tiveram que se evadir para não morrerem soterradas. Beleza? Fizemos a interpretação e a leitura da imagem. Eu não li nenhum texto, eu li a imagem. Tá? É muito importante a questão que tiver imagem, a imagem. Se é uma questão de interpretação de mapa, lê primeiro o mapa e depois saber o que a questão quer. Provavelmente você já vai ter a resposta. Enunciado. Na ilustração presente na mensagem acima, é notar a ação de um processo erosivo causado pela ação de um agente de transformação do relevo. Ele já disse aqui que é um agente de transformação. Se é transformação, não é endógeno, é exógeno. Lembra? Tá certo? E aí, esse agente exógeno são as erosões. Que erosão a gente observar aqui? Ai, Demetrio, erosão da chuva. Como é que é o nome da erosão da chuva? Erosão pluvial com P, fluvial com F, rios, pluvial com P, chuva. Identifica o agente e dê sua classificação. O agente em questão de transformação é a chuva e a classificação dela é a erosão pluvial, de pluviosidade, de pluviometria, de pluviométrico. Pluvial, chuva, fluvial, rios. Beleza? Item B. Explica a consideração humana sobre a situação da ilustração na placa. Gente, é muito comum a gente ouvir falar sobre a ocupação de áreas impróprias para a sobrevivência, como encostas de morros e áreas de rios. Se o ser humano não tivesse ocupado esse morro, ele não teria retirado a cobertura vegetal que tinha no morro para construir as casas. Então, provavelmente, a quantidade de água que ia infiltrar no solo seria menor e não iria ocorrer esse desabamento, esse desabamento de terras. O ser humano ter retirado a cobertura vegetal, que são as plantas, para se com casas, o solo ficou mais exposto, o solo ficou mais exposto, consequentemente, ele aderiu mais água, infiltrou mais água muito mais rápido, depois ficou muito pesado e, por conta da gravidade, ele desabou, ele rolou, ok? Outra questão, traz um texto, tá certo? A erosão serpente, rachando a terra do chão, e a riqueza que era da gente vai toda embora com a erosão. Agora estou aqui cantando, chamando o povo para esse mutirão. Vamos, minha gente, salvar nossa terra das rachaduras da erosão. Ele fez um poema que pode ser considerado uma música, um excerto, bastante interessante e bastante didático para a gente entender esses processos erosivos, tá? E aí o item, o enunciado diz: sobre o processo de erosão dos solos, assinale a alternativa correta. A erosão é um
exclusivamente antrópico. Para quem não sabe, antrópico está relacionado ao homem. Um fenômeno antrópico é um fenômeno causado pelo homem. E a gente já viu que a erosão ela deriva da natureza também. Eólica dos ventos, pluvial das chuvas, fluvial dos rios, glacial do gelo e marinha do mar. Então, ela não é exclusivamente um agente antrópico. O homem também causa erosão antrópica com as próprias mãos, transformando a superfície terrestre, porém, ela é exclusivamente antrópica. Também tem causas naturais. A erosão glacial é o solo provocado pelo congelamento da Terra. Não é isso. A Terra ela não congela. O gelo ele vai penetrando no solo, rachaduras. Então, o item B não está correto por causa dessa palavra aqui, congelamento, tá certo? Item C, a ocorrência de processos erosivos é decorrente em grande parte de fenômenos endógenos. Endógenos é dentro da superfície terrestre. A gente já viu que exógeno é fora. Item C está errado. Item D, a ação das águas não é dominante em ações erosivas. Completamente errado. Acabei de falar para vocês. Erosão pluvial da chuva, erosão fluvial dos rios, erosão glacial e erosão marinha do mar, todas as quatro estão inseridas dentro do mesmo conjunto que é a ação das águas na superfície terrestre. Então, o item E diz, a formação das praias é essencialmente causada pelas erosões eólica e oceânica, que é o item correto. Tá? A nossa última questão, um instantinho, deixa eu carregar aí, pronto. A nossa diz, o movimento das massas de ar representa mais um dos fenômenos dinâmicos importantes observados no planeta e pode ter densidade muito variável. Frequentemente são notificados na imprensa deslocamento de ar catastróficos associados a furacões e tornados com seus efeitos devastadores sobre a superfície terrestre. Aqui derivou, esse excerto é do livro Decifrando a Terra, da editora Oficina de Textos do ano 2248 do Estado. E aqui é o organizador, que é Teixeira Walter, se eu não me engano. Significa outras pessoas. Então, várias pessoas organizaram esse livro chamado Decifrando a Terra. E o enunciado diz, assinale o que pode ser causado pelo fenômeno descrito no trecho acima. Aqui ele fala movimento de massa de ar. Aqui ele fala de furacão. Ele fala de tornado. Tudo isso está relacionado ao vento. Então, qual é o correto? Erosão, item B. Galerinha, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? Eu espero que tenha sido bem legal para vocês a gente fazer a discussão sobre essas questões para firmar um pouco o conteúdo na cabeça de vocês que a gente viu semana passada, tá? Eu quero que vocês façam em casa a leitura dessa parte que fala sobre os tipos de rochas, tá certo? E sobre os minerais, só para a gente já ir adiantando alguma coisa para quando a gente for ver a nossa próxima aula, beleza? Então é isso. Em casa, já a gente está e até a próxima